Oi. Então, eu encomendei um kit de 32 pincéis no eBay. Isso foi há cerca de um mês e chegou hoje. E eu decidi fazer uma pequena review. Chegou neste envelopezinho. Veio diretamente de Hong Kong. Veio numa bolsinha assim. Tem um cheiro a tinta, mas não um cheiro a tinta muito forte. É bem declarável. Tem um cheirinho a novo. É um cheiro até agradável. Então desenrola assim, bastante grande. Tem mais ou menos este tamanho. Encostado aqui ao corpo é um pouco mais largo que os ombros. E veio com 32 pincéis. Agora, o que não dizia no site é que 3 desses pincéis eram pincéis de esponjinha. 1, 2 aqui e o terceiro aqui. De esponjinha, que é muito útil. E agora, esses pincéis vieram alguns danificados, o que não é uma coisa assim muito agradável. Este aqui, ele veio num estado horrível, ele agora já está arranjado, mas ele veio com esses pelos assim todos tortos, todos esgadelhados. E eu já lavei-los todos, secaram bastante depressa, em menos de 3 horas estavam todos secos, que é incrível. Estão todos lavadinhos e eu com o pente e com o secador de cabelo é que tive a endireitar esse pincel, porque ele estava num estado horrível, coitadinho, mas agora já está direitinho. E ele é incrível, enorme e é excelente para misturar as cores do bronzer, blush e highlighter. E fica assim muito natural. E depois também é bom para espalhar pó, para quem desejar espalhar pó com este pincel também é muito bom para isso. E pronto, já suicidou-se. E ele vem com uma proteçãozinha assim, muito útil. Ele não veio com mais problemas. Agora, este aqui, esta coisa de plástico, a proteção de plástico veio um bocado amassada, mas isso não é grande problema. Já está limpo. Esse veio completamente perfeito. Um pouco pequeno para pincel de pó. Talvez sirva melhor para pincel de blush. É um pouco pequeno para pincel de pó, mas eu usei-o hoje para passar pó e funciona muito bem. Este aqui é um pincel de blush, que é só ligeiramente mais pequeno que este. A densidade deles é a mesma, mas esse é um pouco maior. São idênticos, eles fazem a mesma coisa. Eu usei este aqui mais pequenino para passar o contorno, muito de leve, porque não gosto de maquilhagem muito carregada. Este aqui, ele veio mal cortado, eu tive que lavar, pentear e cortar para fazer o ângulo, porque não estava nem redondo, nem angular, estava uma coisa estranha, tive que cortar. Ele agora está bonitinho. Em relação ao tamanho da cara, ele é assim, é perfeito para passar blush. Perfeito, eu usei-o para passar blush. Veste este aqui de base, que é do tamanho, é mais pequeno que um polegar, mas tem um bom tamanho. Todos os pincéis de base são deste tamanho, só que este, como é preto, parece mais pequeno, mas não é. O mesmo tamanho. A densidade é muito fina e ele fez um bom trabalho, não deixou riscos nenhuns na pele. Às vezes com pincéis desses deixa riscos enquanto passa a base, mas esse não deixou risco nenhum, bastante bom. Depois veio 3 pincéis de passar corretor, quase idênticos, quase do mesmo tamanho. Este aqui veio com o cabo descolado, que é uma coisa muito agradável se acontecer, e este aqui veio com o cabo lascado, que é uma coisa incrível. Depois tem este aqui e este eu estou a usá-lo para esfumar porque não veio nenhum pincel de esfumar, mas este pincel, que é assim, com a ponta quadrada e redondinho, isso é um pincel de
de aplicar sombras cremosas. Chama-se Flat Eyeshadow Brush. Eu estou a dizer isso porque eu já vi várias reviews e nenhuma delas sabia para que é que esse pincel servia. Ele serve para isso, para aplicar sombras em creme. Bastante bom para isso. Mas eu usei para fazer o côncavo e esfumar porque não tinha nenhum pincel de esfumar. Não vem. Este aqui é um fan brush, que é um vassourinha, que é ótimo para passar highlighter, aquela cor mais clara para dar um brilho. E eles são muito macios, todos eles têm uma maciez. Sabes, às vezes aqueles pincéis que picam a cara, ao contrário, esse faz mimos na pele. É uma maravilha. A maciez dele é incrível. Eu só tive o azar de ter um vendedor que não se preocupou em ver se os pincéis estavam em bom estado ou não, porque vêm pincéis estragados, cabos soltos, lascados, todo esgadelhado. Isso é coisas que, se o vendedor olhasse, tinha resolvido o problema. Este, por exemplo, eu tive que apará-lo, e não está muito bem aparado, porque tinha um pelo assim, um pelo enorme, maior que os outros. E o da base também tinha esse problema. Esse da base tinha um pelo aqui que estava enorme, mesmo até para aqui. Estava uns 3 cm de pelo a mais, eu tive que aparar, mas ficou bem aparado, ficou bem resolvido. Então até agora 3 pincéis que eu tive que aparar. Este é ótimo, eu usei para passar sombra na pálpebra móvel. Funciona muito bem. Esses assim, mais durinhos, são sintéticos. Este aqui é sintético, porque as cerdas são todas pretas. Mas este de vassourinha e os de pele são de pelo natural. São de pelo de cabra. Dizia Bose, e Bose quer dizer o boi. Não é o boi, como é que se chama? O bode. Mas é mais provável que seja de cabra. As cabras são mais bonitas. Mas talvez seja mesmo do bode. Pronto, depois tem aqui mais tem 14 ao todo, pincéis de sombra. Tem este aqui angular, que eu estou com uma cisma qualquer, que este ângulo não está bem feito, mas eu não consigo endireitar. Tem este aqui também, eu não usei ainda, não tenho utilidade para ele ainda. Praticamente idêntico ao outro. Praticamente idêntico. Este aqui é bastante bom para fazer detalhes, passar a cor mais clarinha junto ao canto do olho, um canto interno. Este aqui é de ângulo, mas não é um ângulo muito certinho, então é bom para passar sombra embaixo do olho. E eu usei hoje, acho que até ficou bastante bem. Pronto. E depois tem aqui este, que também podem usar também para passar numa borbulha, corretor numa borbulha ou coisa assim. Depois tem este, que este é um pincel de lápis, só que ele veio com um defeito que me irrita. Esse pelo, ele está teimoso e não quer se juntar aos outros. Eu já tentei pentear, já tentei passar secador. Eu sei que não se deve passar secador de cabelo nos pincéis, mas eles vieram com defeito, eu tinha que consertar. Depois tem este aqui, mais um. Depois mais um, só que este é um bocadinho mais grosso, mas também é para detalhes. Mais um para detalhes. Vem muitos pincéis repetidos. Depois tem este aqui, mas não tem o de esfumar. Se tivesse o de esfumar e menos um desses, era bom. Depois tem este aqui, que é excelente. Eu nunca tive um pincel tão bom para fazer o risco no olho. Fica mesmo perfeito e está quase idêntico os dois lados. Eu tenho muita dificuldade em fazer os dois lados iguais, mas está bastante bom. Este pincel é muito bom para eyeliner. Depois tem este aqui, que eu usei para passar batom. Foi este? Não, não foi, mas este é o mesmo tamanho do de passar batom. Depois a esponjinha, muito útil. Por acaso essas esponjinhas são boas, elas são bastante duras. Eu as lavei e elas estão como novas, excelente aspecto. Eu as lavei só para tirar talvez algum químico que tivesse vindo de fábrica. Ficaram a cheirar muito bem. Eu lavo com shampoo e um bocadinho de azeite.
Assim dá para todos os pincéis, os naturais, os sintéticos, e fica tudo com um bom aspecto e um bom cheiro e ficam bem macios. Este foi o que eu usei para os lábios, para passar o batom, e o batom ficou bastante bom. Eu já estive a comer, por isso ele está bastante bom. Parece que dura mais tempo quando se passa com o pincel. Depois eu usei este pincelinho fininho, que isso é mesmo para delinear a linha dos lábios. E eu usei mesmo para isso e ficou interessante. Eu preciso praticar um pouco mais, mas até que foi fácil. Os dois de esponjinhas. Nada a dizer sobre isso, são esponjinhas. São boas, mas não são muito úteis. Depois tem este aqui e há quem diga que esses pincéis... esse também veio com o cabo de chocolate. Eu tive que colar o cabo, que é um bocadinho desagradável, mais um com o cabo de chocolate. Este é ótimo para pentear as sobrancelhas. E ele também é bom quando a máscara fica com aqueles bocadinhos mais... Quando não fica tão perfeito. Pronto, não consigo encontrar a melhor palavra. Passa-se nas pestanas para tirar o excesso. Eu, sinceramente, só prefiro isso para pentear as sobrancelhas. Eu não sou muito fã de usar nas pestanas. Eu já tenho a máscara o pincel da máscara. Eu usei este pente aqui para tirar aqueles excessos. Eu acho que é perfeito para isso, porque penteia-se e vai tirando os excessos. E eu uso esse pincel todos os dias. Quer dizer, eu tinha outro, agora eu vou passar a usar esse. Eu uso isso todos os dias. Eu uso para pentear as sobrancelhas. Eu ponho um pouco de vaselina e eu uso para passar nas sobrancelhas. E depois eu ponho um pouco de vaselina para passar nas pestanas, porque isso hidrata e faz com que os pelos cresçam mais direitinhos, mais fortes, mais hidratados. Este pincel veio em péssimo estado. Estava aqui tudo dobrado, tudo enressado. Eu tive que arrancar alguns pelos com a pinça porque não tinham salvação. E mesmo depois disso eu tive que segurar com um pente fininho e com o secador para tentar endireitar os pelos. Mesmo assim ficaram direitinhos. Mas se eu compro uma coisa nova, eu não espero ter de passar uma hora na casa de banho a consertar todos os defeitos que vieram. E foi mais ou menos isso. Talvez eu tenha demorado um pouco menos, mas talvez eu tenha demorado um pouco mais. Eu só sei que eu quando comecei a ver os pincéis era meio-dia e quando eu acabei era 1h30. Eu não tenho a certeza de quanto tempo é que eu demorei a consertar os defeitos. Mas é um pouco desagradável ter um pincel novo com este aspecto, ou com este aspecto aqui. Este aqui da base também está com um mau aspecto. E é muito desagradável ter um pincel desta maneira. Eu vou pintar com verniz e talvez fique engraçado, mas mesmo assim, quando eu passar o dedo aqui, eu vou sentir que não está novo. E é um pouco desagradável, porque acabou de chegar a casa. É um pouco desagradável. Mas pronto. Se eu tivesse escolhido outro vendedor, eu estaria mais satisfeita, porque os pelos em si, o material dos pincéis é ótimo. Eles são macios, não caiu nenhum pelo enquanto eu lavei. Eu lavei-os todos e como é a primeira lavagem, foi uma lavagem mais agressiva, mais... Fica bem lavado. Foi uma lavagem assim mais para agressiva e não caiu nenhum pelo. Não interessa, podem puxar, podem sacudir, podem passar o que quiserem com força, não vai cair nenhum pelo. Tem aqui um pelo fora do sítio que eu não tinha visto antes, mas é muito fininho, não me incomoda. Tem um pelinho fininho fora do sítio. Mas esse é o pincel que eu não vou usar, porque eu tenho... São dois iguais. Eles são iguais, por isso... Eu não vou usar esse, eu vou usar o mais pequenito para fazer o contorno. Por isso não é daquelas coisas que me incomodam. Mas são bastante bons, verdade seja dita. Os pincéis são bons. O vendedor que eu escolhi é que... devia ter escolhido outro. Agora, eu vou-vos dar uns pequenos à parte. Existem vários conjuntos como esse. Aqueles que dizem MAC aqui e que têm as cerdas completamente pretas, não comprem esse. Porque esse que tem as cerdas completamente pretas, eu já estive a ver outros reviews e cai imensos pelos, não são tão macios,
Elas dizem que são macios, mas como perde pelo, não é uma coisa assim muito aconselhável. E elas também reclamam do cheiro, que vem um cheiro muito forte a tinta. O meu tem um ligeiro cheiro a tinta, mas não é uma coisa que incomode. Elas ficam mesmo intoxicadas com o cheiro que vem naquilo que diz MAC. Uma forma de saber se é MAC, porque nem sempre mostra, é na foto tem que mostrar a parte da frente da mala. Se não mostrar é porque provavelmente diz MAC. Outra coisa, se tem as costuras brancas, nem todos têm as costuras brancas os que são da MAC, mas há uns que têm costuras brancas. Esses que têm as costuras brancas são a melhor imitação da MAC. Se realmente querem uma imitação da MAC, escolham o que tem as costuras brancas. Mas eu continuo a não recomendar, porque continuam a ser cerdas pretas, continuam a perder muito pelo. Outros que são bons são os cor-de-rosa. Entre o preto, se tiverem dúvidas se as cerdas são boas, escolham as cerdas cor-de-rosa. Porque esses também são bastante bons, são macios e perde pouco pelo. Continua a perder pelo, mas perde muito menos e há muito menos reclamações dos cor-de-rosa. Outra coisa, também tem. Se escolherem este, igual a este, com as cerdas assim castanhinhas, este caiu, com as cerdas assim castanhinhas, são um pouco mais caros, mas é tipo uma diferença de quase menos de 1 euro, então não sejam assim tão forretas, porque por menos de 1 euro é que têm uma qualidade de pincéis muito superior, que não caem. Escolham um bom vendedor, de preferência, às vezes é uma questão de sorte. E também existem outros em que o cabo do pincel é castanho e são falsificações do Bobbi Brown. Esses são os melhores de todos, são um pouco mais caros. O meu kit custou 12,35€. Existe mais barato, existe por volta de 10 euros, 9 euros. Os totalmente pretos são por volta de 9 euros e tal. E os iguais a esses são por volta de 10 euros e tal. Mas como o câmbio estava errado, com o eBay faz muitas vezes isso, a gente pensa que é um preço, na hora de pagar é outro preço. Um preço mais caro, é sempre mais caro. Por isso não se guiam tanto pelo preço, guiem-se mais pelo produto, pela quantidade, pela qualidade em si. Os castanhos são os melhores de todos, aqueles que diz Bobbi Brown. É uma falsificação na mesma, é uma falsificação do Bobbi Brown. São mais caros, são por volta de 14 euros, existe também de 20 euros, mas a qualidade é superior porque vem um pouco mais variedade. Não é muita mais variedade, mas vem mais variedade. Se quiserem manter-se pelos mais baratos, também podem escolher esses que têm as cerdas castanhinhas e que depois também têm cerdas mais clarinhas, tipo cor bege, uma cor mesmo sintética. Eu preferi esses todos pretinhos porque eu acho esteticamente mais agradável, mas há quem prefira os outros. Tanto faz, isso é indiferente. Mas essas são as minhas recomendações, esse é de todos os vídeos que eu vi, essas são as coisas que eu achei que era importante partilhar com vocês. Não comprem os que diz MAC, é a minha recomendação pessoal, porque os perde muito pelo. Mais vale gastar 1 euro a mais e ficar bem servido do que poupar 1 euro e estar sempre com pelos agarrados à cara. Minha opinião pessoal. Então eu espero ter-vos gostado e se compraram os pincéis ou estão a pensar em comprar, deem-me a vossa opinião de que é que acharam. E, por favor, ponham um gosto no vídeo se de alguma forma vos ajudou. Muito obrigada!